Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo webinário da série História de Empreendedor. Eu sou a Júlia Pegorelli, eu falo em nome da InGlobal, que é a empresa por trás do projeto social InSocial, que visa melhorar essa conversa no empreendedorismo do Brasil, né? É uma iniciativa nossa para devolver para a sociedade tudo que a gente recebeu durante todos esses anos em forma de gratidão à sociedade, de networking, conhecimento, oportunidades, e a gente quer devolver isso para a nossa sociedade para conseguir ver todo mundo, né, se cedendo bem em relação à sua carreira, à sua empresa, e assim a gente consegue conectar pessoas incríveis que estão à nossa volta, tá? Se você perdeu, a gente já teve 2 séries de webinários aqui, a Capacitação em Foco, que já se encerrou, mas todos os vídeos estão salvos no nosso canal do YouTube, aqui, então é só acessar o nosso canal na playlist InSocial. E agora estamos no segundo episódio da segunda série, que é a História de Empreendedor. E hoje estamos recebendo o Edgar Miguel, que vai contar um pouquinho da história dele, vai fazer um bate-papo com a gente, mas primeiro eu vou passar a bola para o Renan, que é o nosso embaixador aqui da InSocial, para se apresentar e a gente conseguir iniciar esse bate-papo. Beleza? Muito obrigado, Júlia. Boa noite a todos. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Quando nós iniciamos essa caminhada, muito bem reportada aí pela Júlia, o foco sempre foi contribuir um pouco, né? E nós, assim como Lima, acreditamos que o empreendedorismo é um dos caminhos para desenvolver o nosso país e evoluir a nossa nação. Como nós estamos no interior, e às vezes as pessoas olham assim e falam, poxa, mas eu sou do interior, né? E aí nós resolvemos criar esse webinário, nessa sequência de webinars, com histórias de empreendedor, para mostrar que o interior tem muito, sim, a contribuir e realiza muito, né? O webinar passado foi com o Marcelo, da rede Gigatron Franchise, também criador do DotBank, e até quando nós anunciamos que seria o Edgar, ele mesmo falou, nossa, assistam, porque o Edgar também é um mestre para mim, né? E não à toa, quando eu coloquei na descrição, né, é muito difícil ter aqui em Bauru, especificamente, né, alguma empresa que não conhece o Edgar, né, que não trocou alguma ideia com ele, que não teve algum aprendizado, que não teve alguma evolução, só de tomar um café, né? No meu caso, algumas feiras, né, Edgar? Que bom, né? Que ótimo. Muito bom. Então, assim, hoje é mais uma conversa em que nós vamos conversar com um grande empreendedor daqui da nossa cidade, né, de Bauru, mas que tem realizações aí a nível do país, porque a gente sabe que o empreendedorismo se expande, né? E ele vai contar um pouco da sua trajetória, a gente vai conversando e assim nós vamos evoluir juntos com a história do nosso querido Edgar, palestrante, professor, né, colunista e entre outras qualidades mais, né? Edgar, agora é com você. Bem, gente, queria agradecer muito o convite, muito me honra mesmo, o projeto é fantástico, feito por pessoas fantásticas, então me sinto lisonjeado realmente pelo convite, por estar aqui. Eu acho que são momentos como esse que ajudam a gente, e de repente quem nos ouve também, a refletir sobre o que fazer, o que não fazer, sobre os caminhos, sobre o que está acontecendo, o que é importante, o que não é, porque de fato o caminho é difícil, né? Eu gosto de pensar que a vida é uma subida, né? Ela não é uma descida, e para subir precisa de esforço, precisa de tomar decisões, muitas difíceis, né? Então, e eu adoro um bate-papo, né? Então, estar aqui para conversar com vocês é uma coisa fantástica, e eu só tenho a agradecer mesmo. Espero realmente contribuir com vocês, com quem nos ouve, e, evidentemente, eu tenho certeza que aprenderei e vou tirar alguma coisa muito legal daqui também. Show. E, pessoal, para avisar todo mundo aqui, esse é um bate-papo entre nós três e entre vocês também. Então, mandem suas perguntas, seus comentários aqui para a gente no chat, que a gente vai estar repostando aqui, trazendo para o Edgar para a gente debater. Ok? Edgar, como que foi o início da sua trajetória, né? Quando você se olhou e falou assim, sou um empreendedor, né? Ou até antes disso, né? Porque talvez o próprio conceito, ele tem suas nuances, né? Hoje é muito mais comum, né? Talvez quase impossível você encontrar alguém do ramo de empresas que não saiba sobre empreendedorismo, né? Pode ter suas dúvidas, mas já ouviu falar.
Agora, na minha época mesmo de faculdade, por exemplo, não era algo tão comum, né? Muito menos dentro das universidades. E aí, até o trabalho da TWM tem sido esse de levar o empreendedorismo para dentro da academia para poder trazer justamente os jovens esse conceito, né? Como que foi isso para você, né? Como que foi essa caminhada evolutiva empreendedora? De fato, quando eu comecei, essa palavra não era usada ainda. Lembrando que eu saí da faculdade em 88, né, 1988, né, vocês não tinham nascido ainda, e logo depois, na Unesp, eu fui chamado para ser professor, e foi uma das experiências mais fantásticas de toda a minha vida, né? Olha, não sei se superada ainda, né? Foi uma experiência... Por quê? Porque, assim, a sala de aula é um lugar de uma troca fantástica, é uma troca inigualável, entende? Então, foram só 4 anos, mas foram 4 anos que... recheados de muita coisa, né? Conheci pessoas fantásticas, que hoje são profissionais fantásticos, e mais do que profissionais, são pessoas fantásticas, já eram, né? Agora, e continuam sendo, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Só que ali aconteceu, dentre as milhões de coisas muito interessantes, daria para a gente passar muito tempo ali aqui contando, uma coisa aconteceu, e é claro que você olha para trás e aí você faz a análise, né? Na hora, assim, uma pessoa de 25 anos, 24 anos, sem experiência, né? Porque eu acho que após os 40 que eu comecei a achar que o que eu estava pensando tinha alguma sustentação. É verdade mesmo. Quando eu fiz 40, eu falei assim, parece que o que eu penso vale para alguma coisa, faz sentido. Antes disso, são tantas dúvidas, são tantas descobertas, eu acho que é uma grande fase de descoberta. Bem, enfim, professor da Unesp, 4 anos, tal, uma carreira pela frente, né? Você se estabelece dentro da área acadêmica, mas eu olhei, eu tentei, em algum momento, eu não sei porquê, ou por conta de algumas insatisfações da academia, eu olhei para frente e falei assim, como será aqui daqui a 30 anos? Tá? E eu não gostei do que eu vi, né? E ali eu comecei a fazer um planejamento de mudança de carreira. Eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo. Mas eu me planejei para sair dali. Sair de um lugar seguro, né, estável, né, de muito menos exigências do que o mercado privado, né, mas que tem as suas exigências também. E, bem, algum tempo depois saí de lá e saí porque começaram a surgir alguns clientes, né, como professor da Unesp, né, e saí para montar minha primeira empresa, acho que a primeira de 6 empresas, não sei direito, né, e essa empresa foi na onde eu morava, né, a gente trabalhava, né, programando, né, atendendo clientes, construindo sistemas administrativos, financeiros. Era uma época que o RP praticamente não existia ainda, né? E sempre com sócios, eu sou uma pessoa de sócios, isso é uma característica curiosa. Eu não consigo me imaginar numa empresa sem um sócio, não consigo. Nunca vivi sem sócio, eu espero... Bem, acho que agora eu não vou ter mais sócios, porque eu não vou ter mais empresa nenhuma. Não está mais nos meus planos ter uma empresa, né? E eu tinha 3 sócios, né? E é um aprendizado fantástico. Depois dessa empresa, essa empresa durou 9 anos. Depois ela se encerrou e eu fui para outra empresa. E ali fiquei mais 6 anos. E me tornei sócio dessa empresa também, aprendi muitíssimo, né?
E eu estou bem. A primeira, vamos dar nome, né, às empresas, né? Talvez a primeira vocês não conhecem, ela já não existe mais, chamava-se Futuro Informática, né? Ficava ali na 15 de novembro, era muito delicioso, né? Assim, depois tivemos funcionários. E veja, aprende fazendo, né? Planejando, a faculdade não dá nenhum tipo de instrução sobre isso, né? A gente aprende a programar, a fazer análise de sistemas na faculdade, né? E só, né? Mas você aprende, né? Você procura inspiração, lê alguma coisa, faz algum curso, mas a parte mais importante que eu quero tirar desse começo já você precisa, se você não sabe o que você quer, você precisa saber o que você não quer. Eu acho, nesse começo, muito difícil saber com segurança o que se quer. Mas é preciso saber o que não quer, né? Então, no caso, na Unesp, eu gostava muito do que estava fazendo ali. Muito. Muito. Mas eu não gostei do futuro daquela situação, né? Então, eu saí, e ali eu aprendi a primeira coisa, que eu só vim ter esse conhecimento estruturado na minha cabeça anos depois. E o conhecimento é o seguinte: mude antes que você tenha que mudar. Então, primeiro conhecimento. Fale, Renan. Edgar, esse ponto é algo que talvez todo empreendedor em início de jornada se tenha, né? Porque é muito difícil que ele já não tenha alguma ocupação, né, ou que ele já não se sustente de alguma forma. Né? E você tinha um sustento bom, né, como você nos colocou, estabilidade, né, e tudo mais, embora tenha toda uma questão aí no estilo Flávio Augusto de que estabilidade não existe, né, mas num cenário brasileiro, né, você tem, salvo as devidas proporções, você já tinha toda uma estrutura ali que te suportava e, enfim, que você gostava do que fazia. Muito. Né? Então, esse ponto aí que você colocou agora, né, você não foi forçado, né, não foi uma situação, não, eu não gosto mais disso, então eu vou largar e vou fazer, que aí seria como uma força, né, você teve que mudar. Você olhou para um futuro, né, e decidiu que aquilo não era o que você queria, mesmo gostando muito do presente, né? Então, como que foi para você esse processo decisório, né? O Flávio Augusto vai chamar isso de ponto de inflexão, e a matemática também, né? Sim. Porque você trocou o certo pelo duvidoso, muito duvidoso, né? Porque eu acredito que em termos de proporção, né, quando você deixou a Unesp e assumiu a sua empresa, o rendimento também mudou bastante, né? Sim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar algumas coisas aqui e não pensem que era sabedoria. Entendeu? Então, é isso que eu acabei de falar. Mude antes que seja preciso, parece uma coisa bastante sábia. Mas eu só vim descobrir isso 20 anos, 15 anos, 10 anos depois. Entendeu? E eu vou falar uma outra coisa que não é minha, que tem a ver com o que foi feito ali. Existe um consultor aqui em Bauru chamado Davidson De Luca, melhor dizendo. Ele é um consultor fantástico, e ele escreveu um artigo uma vez, há uns 3 anos, dizendo assim, o título do artigo era o seguinte: nada resiste ao preparo. Então, prepare-se. Prepare-se. Ponto. E o empreendedor que não se prepara, que não tem um mínimo de planejamento, ele tem um problema. Eu não estou dizendo da pessoa altamente sistemática que não dá um passo sem fazer 10 cálculos. Não. Equilíbrio, sempre. Né? Você tem que ter um mínimo de planejamento na onde o planejamento faz todo sentido. Então, para sair... o processo decisório de sair da Unesp foi um processo que surgiu por causa de uma angústia. Entende? Eu estava bom, estava muito bom, mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu olhei para frente. Puxa, mas vai ficar bom? Não, não vai ficar bom. Eu entendi que não ficaria bom. Entendi que eu não gostaria. Eu senti uma vontade de ser exigido. A Unesp não me exigia nada. As únicas pessoas que me exigiam eram os alunos. Né? Então, eu precisava que me exigissem eficiência.
Não foi o meu primeiro emprego. Antes, durante a faculdade, eu trabalhava no Bradesco, no centro regional que ficava ali em Pederneiras. Tá? Era um centro de processamento de dados, mas que não tinha nada a ver com informática, porque éramos somente usuários, né? Tinha uma grande equipe de digitação ali. Eu trabalhava numa coisa que vocês não sabem o que é, chamada fitoteca, tá certo? Ali era um mainframe, né? Ou seja, um supercomputador, vamos pensar assim, tá bom? Ocupava uma sala gigantesca e ele só trabalhava com fitas gigantes, tá bom? Desse tamanho assim, ó. Fitas de 40 centímetros de largura, rolos de fita. E eu cuidava dessa biblioteca de fita, chamada fitoteca. Então, assim, não me acrescentou nada em termos técnicos, mas me acrescentou em termos de relacionamento, de profissão, de aprender a trabalhar, conviver com lideranças, etc, etc. Muito bem. Ali eu tinha que ser eficiente. Eu estava na iniciativa privada, eu tinha que desempenhar, tinha que atingir metas, etc, etc. Na Unesp, não. Na Unesp eu tinha que dar aula, eu tinha que publicar artigos, fazer mestrado e doutorado, ponto. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá certo? Exige muita dedicação, não estou diminuindo quem faz isso, porque é quase enlouquecedor, tá certo? Porque o professor é professor 24 horas, tá certo? Não existe, você não vai para casa e esquece, porque você tem milhões de coisas para fazer. Você trabalha mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, você tinha que fazer pesquisa, enfim. Mas eu queria um outro tipo de eficiência, outro tipo de exigência, entendeu? E eu sabia que eu só encontraria isso na iniciativa privada. Então, esse era o único incômodo que eu tinha, porque dentro da sala de aula eu me realizava amplamente, mas me realizava em outros aspectos, mais no relacionamento interpessoal. E é um momento de angústia, toda mudança envolve angústia. Ponto final. Não há alternativa. Não há. Toda mudança envolve fechamento de ciclo, abertura de outro ciclo, envolve pular no abismo, por mais que você tenha alguns paraquedas, e é preciso ter paraquedas. Se você analisar os 6 pilares da empregabilidade, que o Renan conhece muito bem, você precisa, por exemplo, de sustentação financeira, você precisa estar sempre aprendendo, por exemplo, só para falar alguns, né? Então, eu me planejei, eu demorei 1 ano e meio para sair da Unesp, depois que eu decidi. Tá? Eu não sou uma pessoa de ímpetos. Eu aprendi o seguinte, outra coisa que eu aprendi anos depois, mas que eu fazia um pouquinho. Decisões simples, demore 5 minutos para tomar. Decisões mais complexas, demore horas. Decisões muito importantes, coloque várias noites de sono no meio. Várias noites de sono. E eu sou assim, tá? Eu não tomo decisões importantes do dia para a noite. Muita calma, muita calma. Eu não compro carro do dia para a noite, entendeu? Para mim, comprar um carro, comprar um carro por quê, onde, qual vai ser, muita calma, entendeu? Então, agora, mudar de carreira, meses, tá? Pensando, pesando, por quê? Porque os nossos sentimentos mudam, porque as nossas emoções nos interferem nas nossas decisões de uma forma brutal. Eu gosto de dizer que nós não somos ainda seres racionais, nós vamos ser, nós somos seres emocionais, né? Nós somos praticamente comandados pelas nossas emoções. Então, eu demorei 1 ano e meio, eu me planejei. Pode dar um exemplo, eu acumulei 2 férias para sair da Unesp. Claro, por quê? Não. Então, eu fiquei quase 24 meses sem férias, por quê? Porque a hora que eu pedisse a conta, eu queria ter essa reserva financeira. Tanto que eu fiquei mais de 1 ano vivendo das minhas reservas. Trabalhando, estruturando a empresa, já com clientes, mas os clientes não eram suficientes, né? Os outros sócios também tinham seus empregos e nós fizemos um plano de saída estruturada dele, né? Tanto que o último sócio saiu do seu emprego 3, 4 anos depois, né? Então, assim, nada resiste ao preparo. Para que eu vou fazer loucura? Para que eu vou ter um estresse? Calma, muita calma. Tá certo? Essa abordagem sua, eu particularmente acredito muito, né? Não sei se a Júlia vai concordar, né? Mas porque é muito comum, né? Quando a gente olha, principalmente a grande mídia, né? Que
por não ter nenhuma especialização, né, como se fosse um generalista ali, né, só fazer o barulho. Então você vê eles falando muito sobre o próprio Gates, né, sobre o Zuckerberg, largou a faculdade e tudo e tá, e olha como é sucesso, né, sem risco não tem recompensa, né, grandes riscos, grandes recompensas. Existe a verdade disso, porém, né, o caminho não é exatamente esse, né. E aí você tem pessoas mais conscientes, como o próprio João Kepler, né, que hoje é uma referência de startups no país, e aí assim que jogaram aquela frase, né, empreender é como você pular de um penhasco e construir um avião durante a queda. Ele falou, ok, mas pelo menos você leva um paraquedas, meu amigo. Óbvio. Né? Não existe essa história de você ir lá e pular e ver o que dá, porque você vai ter que fazer, né? A gente precisa tomar cuidado, porque essa história de pular do abismo e construir o avião é típico de adolescente. Certo? Adolescente pode tudo. Eu também podia tudo na adolescência. Né? E aí eu quebrei as caras por causa disso. Óbvio. Que adolescente não quebra a cara? Né? Faz parte do processo. Então, de fato, já fazendo um salto na nossa conversa, eu acho que hoje está até um pouco atenuado, mas há um ano atrás, por exemplo, a questão do empreendedorismo era uma moda, uma onda, e alguns pensadores até chamavam de religião. Karnal chama o empreendedorismo de uma religião, tá certo? Tal nível de fanatismo que se implantou. Você não é empreendedor? Nossa, como você é pobre, né? Como você é out, como você não acredita em você. Gente, não é para todo mundo. E não é para todo mundo que é para mim, então você é inferior. Não é isso. Que bom que não é todo mundo que seja empreendedor, porque senão eu não vou conseguir contratar ninguém para trabalhar comigo. E há até também, né, Edgar, aquela questão que quando você fala em empreendedorismo, ainda hoje, por mais que de informação que tenha, as pessoas associam com criar sua empresa e construir um negócio, né? Sim, quando na realidade, quando eu converso, por exemplo, com os sócios do Instituto Êxito, né, que eu também faço parte, também sou sócio, e aí vai já um pequeno spoiler, né, do próximo que vai ser com uma sócia, né? Todos eles falam, gente, o que a gente mais quer é contratar empreendedor, porque isso não é uma questão de você ir lá e fazer a sua empresa, né? Mas você ter um empreendedor dentro da sua empresa, isso é a realização de qualquer empresário, ou deveria ser a realização de qualquer empresário, porque você tem alguém no seu time que ele se comporta como o dono da empresa. Então, ele não faz aquela coisa porque você está mandando, né? Ele trabalha com aquilo porque ele se sente parte disso, né? Então, é realmente esse lado da cultura empreendedora que talvez o Karnal levou por esse lado como se fosse uma religião. Não, você tem que ser empreendedor porque houve toda essa distorção, né? É uma cultura empreendedora, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai abrir uma empresa, né? Você sabe que eu nunca... Desculpa, Júlia, fale. Não, até porque quando você é um empreendedor, você precisa, pelo bem do seu negócio ou da sua sustentabilidade mesmo, ter algumas características, muito que a gente comentou até com a Vanessa Pancioni no webinar passado, sobre as características que estão vindo hoje. Então, muitas vezes, o senso de dono, a visão sistêmica de um negócio, são todas questões que muitas vezes tem que estar atrelado, muitas vezes não, tem que estar atrelado ao empreendedor para ele conseguir realizar suas tarefas, realizar o seu networking, ser bem-sucedido dentro da sua carreira, mas que não se isolam só para ele, mas para o mercado que vem sempre trocando. As soft skills, elas são necessárias para que você consiga ter essa adaptabilidade e conseguir se encaixar em diversas situações, né? Exatamente. Então, você tem toda a razão. E eu acho que, assim, as pessoas começaram os empreendedores, os donos de empresa, porque, veja, vou colocar um ponto importante. Empresário e empreendedor são coisas diferentes para mim. Tem um monte de empresário que de empreendedor não tem nada. Né? Tem um monte de empreendedor que apenas abriu a empresa para criar o seu autoemprego. Só isso. Que não tem essas características que você disse. Não tem. E veja, não existe mal nenhum em não ter. Não é nenhum demérito. Nenhum demérito. Tá? Existem pessoas que têm perfil de liderado e são maravilhosos liderados.
imprescindíveis liderados, que todo mundo quer na equipe. Que bom que essa pessoa, tomara que essa pessoa nunca tenha a chance de ser líder. Entendeu? Porque talvez ela se estrague, talvez ela seja péssima líder. Porque são perfis fundamentalmente diferentes. Fundamentalmente. Né? E aí, o liderado não é aquela pessoa que não sabe o que quer, que não sabe aonde deve ir, que não tem uma bússola, nada disso. Por isso que, para tentar harmonizar essas questões, eu gosto de pensar o seguinte: se cada um de nós entender que a sua carreira é a sua empresa e que ela não pode falir, como já foi dito por aí, de uma forma brilhante, né? E que você é responsável pela sua empresa e, portanto, sobre a sua carreira, ninguém mais. Ninguém mais. Né? Então, você sempre será um empreendedor da sua empresa, que não é um CNPJ, mas é você. E veja, se sua empresa falir, é bem grave. Porque o que é essa empresa? É a sua vida. A sua vida, todo mundo quer que seja uma vida de sucesso. Sucesso aí como sendo alguma coisa paralela à felicidade. Né? Todo mundo quer que a sua empresa seja de sucesso, a sua vida seja um sucesso. Então, se nós entendermos a nossa vida, a nossa carreira, que é muito mais, a vida é muito mais ampla que carreira, né? É a minha empresa e eu sou o dono, o líder. Eu sou tudo nessa empresa. Eu sou o empreendedor dessa empresa. E aí eu posso ser líder, eu posso ser a pessoa que não quer mudança. Eu conheço profissionais que ainda bem que eles não querem mudança. É o contraponto. Ainda bem. Porque, olha, por exemplo, uma vez tinha um funcionário que, sabe aquele funcionário que chega e faz todo dia a mesma coisa? Sabe? Mas faz muito bem a mesma coisa. E era o que precisava ser feito, né? Olha, você esquecia. Ele fazia sem dúvida. Sabe aquela pessoa que tem que cuidar do backup? Só isso, tem que cuidar do backup. Por exemplo, né? E ela cuida como se fosse o filho. E você pode esquecer desse assunto. Eu tinha um sócio que era muito líder. É ainda, né? Muito ativo e tal. Ele falava, você precisa demitir essa pessoa. Essa pessoa não é ambiciosa, ela faz sempre a mesma coisa. Eu falei para ele, professor, ainda bem. Ele é o perfil certo, no lugar certo. Ele está feliz. Pergunta para ele se ele está feliz. Está feliz. Mas, gente, essa pessoa vai continuar 10 anos fazendo a mesma coisa? Vai. 10 anos. Júlia, feliz, né? Feliz. Sabe, aquela pessoa que você vai lá uma vez por mês e fala, tá tudo bem. Puxa, olha, seu trabalho é fantástico. Pronto. Ela tem combustível e motivação para 6 meses. Mas faça isso todo mês, minha recomendação. Por que eu vou colocar uma pessoa ambiciosa nesse lugar? Ela não dura 15 dias. Ela não aguenta a rotina 15 dias. E nós precisamos, na empresa, de pessoas diversificadas. Eu preciso de alguém que seja ultra dinâmico, e eu preciso de alguém que seja bastante, eu não vou falar a palavra acomodado, porque é uma injustiça, mas bastante estável. Gente, uma casa não para em pé sem alicerce. E a característica do alicerce é que ele jamais muda. Ele não sai do lugar. Ele não quer sair do lugar. Tá certo? É legal que isso puxa vários pontos que você falou pra gente hoje, né? Da questão do autoconhecimento, de você saber pelo menos o que você não quer. Porque eu acho que durante toda a nossa jornada, muitas vezes, é imposto pra gente que uma lista de ascensão, você tem que fazer assim, você tem que começar com a lista, subir, chegar no cargo de liderança, e às vezes não é aquilo para você. E você tem que ter a consciência para poder falar assim, não. Saber quais são os seus valores, o que você busca, porque às vezes você recebe uma grande oportunidade de gerência que você vai ganhar mais, por exemplo, mas aquilo não vai te fazer bem. Então não vai valer a pena para você. Então você tem que saber e falar assim, olha, desculpa, muito obrigada pela oportunidade, mas eu prefiro ficar no operacional. E tá tudo bem. Tá maravilhoso. Júlia, você falou duas coisas que você falou bastante coisa, mas eu vou pensar duas coisas que eu considero importantíssimas. Primeiro, desde a minha adolescência, eu sempre detestei que me dissessem o que eu tinha que fazer.
Então esse papo, não, você tem que... Calma, quem decide sou eu. Sou eu que decido se eu tenho o quê. A vida é sua. Uma vez eu estava vendo um lançamento de uma plataforma de uma grande empresa brasileira, que eu não vou dizer o nome, porque eu vou fazer uma crítica. E o dono da empresa, o CEO, tal, né, grande empresa, nacional, né, falando assim, você tem que. Eu falei assim, eu já saí do evento. Eu não tenho que nada. Ele disse, a pessoa não sabe nada da minha vida, entendeu? Não, você tem que, porque o futuro... Muita calma, sou eu. Se eu sei o meu objetivo, só eu sei o que eu tenho que fazer. Então, essa pessoa que estava falando, ela não sabe do meu objetivo. Então, ela não tem autoridade para me dizer o que eu tenho que fazer. Então, é a primeira coisa que você usou essa palavra. Ah, você tem que... Não, você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu rejeito isso. Né? Ah, você tem que ser empreendedor, você tem... Calma. Não sei. Eu preciso saber. Primeira coisa. Segunda coisa. Oportunidade. Ah, olha, você vai ser promovido, vai ganhar o dobro. Eu digo o seguinte, isso só é uma oportunidade se esse fato me levar aonde eu quero ir. Senão, não é uma oportunidade. Mas, Edgar, você vai ganhar o dobro. E vai perder o triplo emocional. Pronto. Não, eu vou perder. Talvez eu perca. Talvez eu não chegue lá. Por exemplo, eu saí da Unesp, eu estaria na Unesp até hoje. Jamais eu seria mandado embora lá. Tá certo? Eu tinha estabilidade lá. Não era o meu objetivo. Então não era uma oportunidade. Veja, olha só, é quase contraditório o que eu estou dizendo. Eu disse que o que eu vivi lá talvez tenha sido insuperável até hoje. Insuperável. Mas eu sei que aquela experiência iria acabar. Quer dizer, sei não, eu entendi que ela iria acabar do jeito que ela era. Né? Talvez eu tenha apostado errado, mas eu jamais saberei, graças a Deus. Né? E então, eu resolvi sair. Por isso que voltamos, né? Eu tenho o meu caminho, o meu objetivo, que muitas vezes, lá com 20 e tantos anos, você define com insegurança. São objetivos, muitas vezes, móveis. Né? São objetivos que, a cada X anos, você percebe que se alteram. E, recentemente, eu descobri que é normal se alterarem. Hoje eu tenho 55 anos. Quando eu tinha uns 49 anos, eu estava conversando com um amigo meu, e não sei o que, tal. Ele é psicólogo. Ele fez computação aqui na Unesp e depois fez psicologia. E ele falou assim, ele estava conversando sobre não sei o que, ele falou, calma, quantos anos você tem mesmo? 49. Essa conversa é de quem tem perto de 50 mesmo. Eu falei, por quê? Falei assim, porque os objetivos e as necessidades das pessoas mudam conforme a idade. Né? Então, o garoto de 20, ele tem objetivos e necessidades diferentes do garoto de 50. Tá? Então, é muito interessante isso, né? Então, os objetivos são móveis, né? O tal do propósito, que é outra novela, né? O propósito é outra novela, né? Se você não tiver o propósito, você é patinho feio, né? Você está perdido se você não tiver propósito. E se você não faz alguma coisa que ajude o mundo, você também está perdido, né? Eu fico pensando que, de repente, todo mundo descobriu que tem que ter um legado, tem que deixar um legado. De repente. Né? E eu tenho uma profunda convicção que é mais uma daquelas coisas que as pessoas têm que. Né? Você tem que ter um legado, você tem que ter um propósito, você tem que ajudar alguma pessoa. Né? Você tem que fazer uma coisa que ajude o mundo, senão você está fora. Né? Então, eu rejeito um pouco isso, sabe? Eu acho que o planejamento é extremamente importante, não tem por que você sofrer à toa, tá? Eu penso que existem fases que é mais fácil você fazer algumas mudanças do que outras fases, então eu fiz essa mudança antes de ser casado, antes de ter filhos, antes de alguém depender de mim, ou seja,
somente eu viveria as consequências se caso alguma coisa desse errado. Isso facilita tremendamente, né? Então, eu admiro as pessoas que fazem mudança já com família, já casados, com filhos. Eu sei que é uma situação extremamente mais difícil. Mas, se for tudo acordado com todo mundo, né? E, Se tiver tudo real... do planejamento, né, Edgar? Porque o planejamento é outro. é uma coisa mais difícil e tudo mais, mas se ele fizer o mesmo planejamento, né, eu conheço, acho que acredito que você também deve conhecer, né, o professor também da Unesp, né, parece que tá aí, eu tô falando só de Harvard, né, que o pessoal larga Harvard para fazer, então, não, tem da Unesp também, tem um aqui, e um outro amigo meu que mudou para o Canadá, né, já com a esposa e 2 filhos. E aí, eu acho que eu conheço ele, hein? Eu acho que você conhece, tenho quase certeza. E porque eu também sou da computação, né? Temos a mesma carreira aí. E ele mudou para lá para arriscar, né? Aí um monte de gente vinha para mim, né? E falava justamente isso. Mas como, sabe? Que loucura, não sei o quê. Daí eu falei, olha, gente, eu já com uma cabeça um pouco mais empreendedora, ainda não tinha fundado a TWM, ainda não pensava em abrir empresa. Quando eu pensava em empresa, eu só falava empresário, que eu penso exatamente como você, né? Hoje eu enxergo muito claro a diferença de empresário para empreendedor. Mas na época eu falava, nem pensava em sequer abrir empresa, né? Uhum. Mas eu já tinha alguma coisa ali, né? Alguma semente ali, vamos dizer assim, né? E aí quando falaram, eu falei, mas gente, ele não fez nenhuma loucura. Ele planejou, ele tem renda suficiente para passar 2 anos lá sem ganhar nada. Excelente. Então não é um tiro no escuro. Ele tem o professor doutor da Unesp. Então, assim, se em 2 anos ele não achar alguma coisa, primeiro, a probabilidade vai dizer que ele encontra, né? Eu falei, e segundo, são 2 anos, né? Não é assim, eu tô indo lá sem R$1 no bolso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí a gente precisa realmente olhar o contexto. Você pega o Bill Gates, que largou a faculdade, mas ele também era um adolescente. Ele também podia voltar anos depois. Né? Ninguém ia passar fome. Ele morava na casa dos pais, nem ele ia passar fome se alguma coisa desse errado. Então, assim, a gente precisa contextualizar um pouquinho as histórias, né? Porque eu sempre pensei de que o sucesso mora nos detalhes. Não são os grandes planos se realizam ou não por causa da vírgula. Por causa da vírgula. Né? Uma grande árvore resiste a tempestades, mas às vezes é derrubada por um cupim, por um monte de cupins, um monte de vírgulas. Né? Então, eu sempre tentei prestar muita atenção aos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Você vê uma empresa, não, nós vamos implantar isso. É uma ideia boa ou ruim? Geralmente é uma ideia boa. Mas como vai ser implantado? Isso muda tudo. Tudo. Como? Os detalhes do como, os cuidados que você vai tomar. Eu vou fazer uma reestruturação na empresa. Tá certo. Quais são os detalhes? Os detalhes determinam as coisas. Né? Como que as pessoas vão ser comunicadas? É um detalhe. Um detalhe. Né? Pode desestruturar a mudança inteira, né? Inteira. Você se sente não valorizada, né? Por exemplo, você manda um e-mail e fala, a partir de segunda mudou tudo. Eu tenho 20 anos aqui, e aí você me manda um e-mail e fala, vou mudar tudo, né? Sim, ou seja, 5 pessoas morreram só nesse e-mail, né? Ficaram largadas lá, né? Outra coisa extremamente importante, não acredite no que você está vendo. Desconfie. Você sempre está vendo uma minúscula parte. Eu tinha um outro sócio que teve uma conversa com um funcionário, uma conversa um pouco difícil. Eu perguntei como foi. Ele falou, não, está tudo bem. Por que está tudo bem? Não, porque a pessoa disse que está tudo bem. Eu falei assim, e você acreditou? Por que você acreditaria? Não, mas ele disse. Eu falei, sem dúvida que ele disse. Por quê? Porque ele disse para você, que é o dono da empresa. É óbvio que ele ia dizer isso. Vai dizer que tá ruim, que a culpa é dele ainda, né? Exatamente. Não, aí tá péssimo, a culpa é sua e tal. Não, mas ele disse, eu falei assim, eu entendo o que ele disse. Por quê? E por que a pessoa, o meu sócio, acreditou no funcionário? Porque ele é assim. Ele é uma pessoa franca. Ele diria. Entendeu? Então, ele falou assim, mas quando eu digo... É porque é. Eu falei assim, eu sei que você é assim. Uma pessoa íntegra. Mas assim, não estou dizendo que a outra pessoa não seja íntegra, mas assim,
nós vivemos quase que comandados pelos nossos medos, né? Nossos medos praticamente determinam também as nossas ações. E aquele funcionário podia ter um medo, certamente que tinha medo de ser mandado embora, de ser mal avaliado, depende da posição dele naquela reunião. Então, assim, observe o que aconteceu e analise depois, acompanhe depois, não acredite no que a gente está vendo. Eu penso o seguinte, não foi eu que disse, apesar que, de novo, eu imaginei uma determinada coisa e depois eu vi. Uma empresa é que nem uma garrafa. Aonde está o gargalo de uma garrafa, gente? No topo. Pronto. Aonde está o gargalo de uma empresa? No topo. Nos líderes, nos donos. Aliás, eu gosto de dizer, todos os problemas de uma empresa estão nos donos. Não é à toa quando você fala dessa questão startup, empresa tradicional, né? A maior bronca, né? Ou a maior sangria na empresa tradicional, estruturada, de décadas de existência, é justamente isso que você acabou de colocar, né? Esse engessamento, porque até que seja dada a ordem para que se execute determinada tarefa, aquilo teve que passar por vários líderes até chegar em quem decide, para depois voltar e aí sim ser executado, né? Então é um gargalo realmente muito grande, né? Sim, sim. E veja, eu nem estou falando só de gargalo em termos de grandes níveis hierárquicos, como você comentou. Gargalo também no sentido de um estreitamento que lembra uma limitação, sabe, Renan e Júlia? Né? Porque, veja, digamos que uma empresa tenha 2, 3 sócios, e a empresa tenha 60 pessoas. Eu fico pensando, será que a soma das 60 pessoas cria um contexto menos sábio do que a soma de 3? Será que 3 pessoas são mais sábias do que os 60 juntos? Alinhados, olhando para o mesmo lugar? Não sei. Não sei. Pode falar, Deixa eu só contar um negocinho que aconteceu, Júlia. E eu tive quase que uma prova sobre isso. Na última empresa que eu tive, chamada Triata, né, eu vendi essa empresa para a Fint Soluções, que é uma empresa do Grupo Mandalite, em 2014. Foi a última e possivelmente vai ser a última mesmo. Nós fizemos um dia uma pesquisa de clima. Tá? Contratamos uma pessoa para isso, e como nós éramos só em 30 pessoas, ela decidiu, e nós concordamos, fazer uma pesquisa de clima em 100% dos funcionários. 100% dos funcionários foram entrevistados durante 2 horas. E ela apresentou para a gente o resultado final dessa pesquisa de clima. Evidentemente, sem revelar nome de ninguém, foi altamente confidencial. Gente, a visão das 30 pessoas sobre os problemas da empresa foram de uma lucidez inacreditável. Parecia que, se os 30 fossem uma pessoa só, eles sabiam de tudo. Tudo. Eles sabiam todas as coisas boas, e todas as dificuldades, e todos os problemas que tinha na empresa. Ela listou os problemas. Listou. Todas as panelas se reuniram, né, Edgar? Cada panela teve o seu diálogo ali. Sim. Meu Deus, ela conversou separadamente com 30 pessoas e ela, juntando esse quebra-cabeça, deu o todo. É impressionante. Então, a gente não pode dispensar essa visão que está espalhada na empresa e que precisa ser juntada. Não pode. Isso é muito precioso. Júlia, desculpa, eu te interrompi. Não, eu queria até puxar um ponto que você estava falando um pouquinho antes, sobre a questão do questionamento. Sobre você questionar, né, o que você está vendo, mas também questionar o que acontece ou o que é um costume. Eu escutei uma história há poucos dias atrás sobre um maquinista
o maquinista do trem, ele já trabalhava com aquilo há muitos anos e já chegou na idade do filho dele substituir ele. E quando ele estava passando as informações para o filho de como ele deveria fazer, ele falou assim, filho, quando você parar o trem, você desce e dá uma batidinha na roda, tá? Aí o filho dele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, menino, eu tô aqui há mais de 30 anos, o que você tá me questionando? Só bate na roda. E vocês sabem por que tem que bater na roda? Porque aparentemente o maquinista não sabia. Tanto a roda do trem quanto do caminhão, você tem que dar uma batida no pneu, porque se tiver algum defeito, alguma trinca ou alguma coisa assim, ele vai fazer um som diferente. Você sabe que tem risco de você continuar por superaquecimento, atrito e tal. Então você tem que bater para você identificar o problema antes. Então, essa questão do questionamento é que muitas vezes os processos, as coisas que a gente faz está tão enraizada que a gente não para se perguntar o porquê daquilo, e às vezes aquilo já está ultrapassado, ou às vezes aquilo não é a melhor forma de se fazer, e às vezes a gente impede, muitas vezes por medo de fazer uma pergunta, ou por medo de questionar a situação, ou porque, não preciso, é assim há tanto tempo. E às vezes a gente deixa passar tanta coisa. A gente precisa, o empreendedor, aliás, todo mundo, precisa entender que o que você está vendo é uma pequena parte. Sempre. E o que você viu, você não entendeu. Se a gente partir desses dois pressupostos, a gente vai ganhar muito. Não, o que eu vi eu não entendi, e o que eu vi não é nem o começo do todo. Nem o começo. Eu tenho uma amiga que um dia estava fazendo um trabalho de desenvolvimento humano na minha empresa, na Triata mesmo. E ela falou, Edgar, quem manda numa empresa é a sombra. Querendo dizer que quem manda na empresa é o que você não está vendo. Então, imagine que você reúna todos os funcionários e faz um comunicado. Alguma pergunta? Não, alguém pergunta, tal. Né? Tá tudo bem? Não sei. Então, o que determina se está tudo bem ou não? O que eles estão pensando. E você não sabe o que eles estão pensando. Né? Não sabe. Talvez você saiba alguma coisa através da Rádio Peão, da preciosíssima Rádio Peão. Né? Mas, assim, os donos sempre estão fora da Rádio Peão. Né? Então, os donos são os que menos sabem da empresa, geralmente. Os que menos sabem. Né? Mas, né, essa é uma das necessidades do empreendedor. Né? Uma empresa, conforme ela vai existindo, conforme o tempo vai passando, ela vai exigindo cada vez mais coisas do empreendedor, do dono, do empresário. E vai chegar um momento que ele vai exigir, que a empresa vai exigir coisas que o empresário não tem. Então, eu gosto de pensar, e eu percebi isso muitas vezes na pele, é o seguinte: o dono da empresa, ele tem que sempre crescer mais do que a empresa. Senão, a empresa vai atropelá-lo. Vai atropelá-lo. A empresa vai exigir coisas que ele não tem para dar, porque ele não se desenvolveu a tempo, na velocidade maior que o desenvolvimento da empresa. Né? Eu fico com muito receio dessas empresas que crescem em termos de tamanho, crescem ou incham, não sei dizer, né? Muito rapidamente, porque assim, por exemplo, eu estive, acho que em dezembro, numa empresa que ela dobrou de tamanho em 2019. A primeira pergunta que eu fiz para o dono da empresa: o que você fez com 60 funcionários a mais? Como que você aculturou 60 funcionários a mais? O dobro. 100%. Em 12 meses. Como que você fez isso? E olha, eu posso dizer talvez que tenha sido a primeira vez que eu ouvi uma resposta que me satisfez. Olha, qual foi a resposta? Não, ele deu um conjunto de respostas, um conjunto de medidas que ele fez, não foi uma só, né? O cuidado que ele teve nessa integração, nesse acompanhamento, porque veja, quando você dobra a equipe, né, você precisa que os líderes estejam preparados para receber essas pessoas. E veja, nós não estamos falando simplesmente de falar assim, olha, Renan, agora você começa a fazer tal coisa. Não é fazer, a gente não é o fazedor de tais coisas. Né? Eu faço parte começo a fazer parte de um organismo que tem regras, que tem
regras tácitas, principalmente as tácitas, regras explícitas, que são as regras geralmente colocadas nos manuais, e nós estamos falando de cultura. E assim, isso precisa ser alinhado, precisa ser transmitido, precisa ser entendido, tá certo? Tanto que eu posso dizer para vocês, que se vocês me perguntassem qual é o maior problema de qualquer empresa, o primeiro, o top, o nível superior total, vocês vão ficar espantados, possivelmente, talvez. Mas o grande problema é o problema de comunicação. Eu ia chutar cultura, mas que no fim... É que a cultura é impactada, né? Então, o que é comunicação? Eu ouvi a coisa assim, não, mas eu conversei com a pessoa, tá? Ah, mas eu mandei e-mail, tá? A pessoa assinou um documento, tá? Mas ela entendeu. Mas eu disse... Gente, a comunicação, ela só ocorre quando o outro entende. Ponto. Ah, mas eu coloquei no quadro de aviso, e daí? Primeiro, alguém leu? Segundo, alguém entendeu? Porque se ela não entendeu, você não falou com ela. Você não a atingiu. A comunicação, ela tem o poder de transformar as pessoas, transformar o mundo. Mas se ela não ocorre, nada aconteceu. Isso se não ocorreu, ao invés, um ruído, né? Que é uma comunicação truncada pela metade ou distorcida. Né? Então, assim, problema... Do mesmo jeito que ela transforma positivamente, né? Ela pode destruir tudo. Total. Porque, às vezes, quantas vezes você tem num e-mail, por exemplo, ou num texto, uma coisa boa para o funcionário, para a pessoa, só que essa pessoa que tem toda uma bagagem, uma cultura, digamos, tem muitos seus medos, tal, a hora que ela está lendo, ela vê que vai mudar, ela começa a se apavorar, depende da forma como está escrito, depende da pessoa, ela não consegue terminar antes de entrar em pânico. E aí ela não entende o resto. Por quê? Porque os processos dela bloqueiam. Ela não lê. Ela lê, mas ela não entende. É a questão, né, que entre o que você disse e o que a pessoa entendeu, existe uma diferença muito grande, né? E você precisa validar se a mensagem foi realmente entregue conforme você pretendia que fosse entregue, né? É muito interessante essa questão que você trouxe sobre a cultura da empresa, Edgar, que no Capacitação em Foco, né, nós trouxemos o José Maria, que é diretor da SDI, né, uma subsidiária lá da Samsung, e ele trabalhou justamente sobre a estrutura organizacional do Spotify. E aí ele trouxe essa estrutura organizacional para a SDI, porque eles tinham um desafio lá a ser vencido, né, a ser estruturado para poder atingir os objetivos da empresa, e houve todo esse processo que você descreveu aí, de comunicação, de entendimento, na realidade de teste, né? Ele foi o primeiro a querer implantar, porque ele falou, ele tinha uma equipe, e aí do dia para a noite veio e falou, não, agora a sua equipe é essa aqui, ó, triplicou. E agora, né? Aí ele foi justamente fazer o que você falou, se preparar, ele foi estudar qual cultura ele iria utilizar, né, que ferramentas ele tinha, e ele até falou justamente sobre essa estrutura do Spotify, que eles colocam como se fosse um template, né? Ele falou, não é um modelo, pegue aqui e execute exatamente isso, né? Ele falou, não, é um template. Então a ideia toda é essa. Agora, a implementação, aí você vai implementar de acordo com a sua realidade, vai fazer a adaptação ali de acordo com a sua realidade, né? E se tornou um caso de sucesso, né? Que a ponto dos funcionários dele aqui tá falando, é muito bom trabalhar lá assim. Aí eu uso o pessoal assistindo falando assim, onde que manda a vaga? Como que é trabalhar aí? E o funcionário defendendo, né? Então, acho que talvez esse seja o maior exemplo, né, de que uma empresa chegou lá, né, quando o seu funcionário defende a empresa, né? Exatamente. Quando você fala de implantar novas metodologias, tal, o que eu penso é que as metodologias precisam ser muito estudadas, né? Não existe panaceia, não existe um remédio que sirva para todos os problemas, para todas as doenças, para todas as culturas, tá? Não existe. Não entendo, nunca vi, não acredito. Por quê? Porque cada empresa é diferente da outra, né? E aí, o grande X é fazer essa análise de aderência
E se preocupar com o como, né? Se preocupar com o como, né? Como vai ser feito, como isso vai ser executado. Isso me parece extremamente importante. Você precisa cuidar dos detalhes. Precisa. Edgar, como que foi essa construção toda sua, né? A gente iniciou lá com você, no seu ponto de inflexão, olhando o futuro e falando, não é o que eu pretendo para minha vida, quero abrir a minha empresa, foi lá, abriu, e depois vieram, tem um espaço aí de outras 4, né? Que falou da Futura, falou da Fiat, e como é que foi essa evolução? Eu vou falar as principais, né? Algumas eram em paralela, tal, iniciativas mais assim, mais como investidores, tal. Depois, em 99, 2000, nós fechamos a Futura Informática e toda a empresa foi trabalhar na Lecom, que é uma empresa que existe até hoje e muito bem sucedida, né? Lá eu me tornei sócio também, né? Duas pessoas da Futuro se tornaram sócias lá, né? E eu fiquei lá até 2006. A Lecom foi uma das grandes experiências da minha vida, né? Talvez eu possa dizer que foi o período de maior aprendizado profissional, né? Aprendi muitíssimo nesses 6 anos, muitíssimo. Mas também chegou o momento de sair de lá, né? Então, em 2006, em junho de 2006, foi o meu último dia lá, mas eu tomei essa decisão 2 anos antes. Né? Na verdade, eu acho... De novo, mas deixa eu explicar melhor. Eu não tomei a decisão 2 anos antes, mas 2 anos antes, ou seja, em 2004, eu comecei a desconfiar que eu deixaria a Lecom. Comecei a desconfiar, né? E fizemos todo um processo, fiz todo um processo de reflexão sobre isso. Em algum momento, disse para os meus sócios, né? Eu tinha 3 sócios, né? Que havia essa forte possibilidade. Fiz um coach, né? Fizemos todos um coach, né? Um processo de coach para a gente analisar. O processo de coach confirmou que eu iria sair mesmo, né? Confirmou. E o coach me ajudou a esse processo de saída, que foi, de toda a minha carreira, o mais difícil. O mais difícil, né? Ali olha, aprendi muitíssimas coisas. Meu Deus, foi a minha grande universidade. A minha grande universidade chama Lecom, né? Foi um período fantástico. Mas a saída também foi um aprendizado fantástico. Mas lembre-se, a vida é uma subida, né? Existe dor e esforço no meio do caminho, tá? Esse papinho de que tudo são flores, tem muitas flores, mas existe muito espinho também. E talvez eu possa dizer que a gente só aprenda com os espinhos. Só aprenda com os espinhos. Eu saí da Lecom sem nenhuma ideia do que eu faria depois. Então, diferente da Unesp, esses 2 anos para sair da Lecom foi o processo me ocupou 100% do meu íntimo para estruturar a saída. Porque havia vínculos muito fortes de ordem profissional e de ordem afetiva na Lecom também, né? Então, eu utilizei tudo de mim para sair de lá da forma que eu gostaria de sair, de uma boa forma. A primeira semana, eu saí numa sexta-feira, tá? Esta semana foi a pior semana da minha vida, em termos profissionais. Na segunda-feira, eu acho que eu nunca falei isso em público, não tenho certeza, mas vamos lá. Na segunda-feira, eu tinha... A primeira... verdade. Total. Na segunda-feira, que já era julho, né? Eu tinha certeza absoluta que eu jamais ia arrumar um emprego. Mas aquela certeza boa de empreendedor ou aquele desespero? Não, veja, eu tinha certeza absoluta. Certeza. Porque, assim, parecia que eu não sabia nada.
parecia que eu era um absoluto incompetente. Foi um momento bastante curioso. Bastante curioso. Tem a ver com luto, tem a ver com fechamento de ciclo, tem a ver com acabou, né? Tem a ver com relaxamento. Então, foi uma semana complexa. A minha esposa trabalhando, eu sozinho em casa, né? Acordava cedo, dormia tarde, normal, tudo normal. E nesse processo. E agora? E ninguém me respondia. Nem eu, nem ninguém. Lá pela quinta-feira, sexta-feira, eu olhei para mim e falei, Edgar, isso é ridículo. Por que você acha que você nunca mais vai trabalhar na vida? Que nunca, nenhuma empresa, que você não vai ser útil para nenhuma empresa. Onde você tirou essa ideia ridícula? Né? Ridícula. Né? E aí eu comecei a escrever a parte mais importante de um currículo, que são as qualificações, o que eu sei fazer. Eu demorei 4 dias para escrever. Não porque eram muitas, porque não passou de uma página, mas porque eu aproveitei isso, eu agradeço muito por ter conseguido fazer isso, para mergulhar profundamente em mim. Eu escrevi a minha história, né? Eu escrevi meio na busca de quem eu era, né? E eu não queria trabalhar numa empresa porque eu precisava trabalhar numa empresa. Até porque eu não precisava. Felizmente, 2 anos de planejamento, eu também tinha reservas financeiras, né? Poderia ficar vários meses sem trabalhar. Óbvio. Se eu tomei a decisão, se eu não fizesse isso, eu seria muito burro, tá certo? Então, eu mergulhei em mim e falei assim, eu não vou trabalhar na primeira empresa que aparecer. Eu vou escolher a empresa que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar porque eu preciso trabalhar, porque não preciso. E veja, eu não estou falando só de dinheiro, né? Porque as pessoas cobram, né? Edgar, você não vai trabalhar em nenhum lugar? Não, não vou. Não, mas por enquanto. De tempo que você saiu, como vai ficar parado até quando, né? Então, você não tem nenhum lugar. As pessoas, é claro que eu comuniquei ao mercado que eu tinha saído da empresa. As pessoas me ligaram, Edgar, vem para São Paulo que tem um emprego. Eu falei, não quero. Nem perguntava nem o que era. Né? Não quero. Por que eu vou aceitar se eu não sei onde eu quero ir? Então, de novo, Júlia, aquela questão, é uma oportunidade? Não sei. Se eu não sei aonde eu quero ir, não existem oportunidades. A não ser que eu use esses acontecimentos para descobrir o que eu quero. A não ser, essa é a alternativa. Ah, não, então eu vou trabalhar aqui, mas para saber se eu quero isso. Quantas pessoas fazem faculdade e depois descobrem que não é aquilo e mudam de faculdade? Super normal, super legítimo. Então, esse apontamento seu aí, só um gancho, né? Que agora me vê assim, ao meu ver, né? É o outro lado do famoso complexo de Alice, né? Que todo mundo utiliza só pelo lado negativo da coisa, né? Fala assim, você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve, né? Como a pessoa, como você escreveu, né? A pessoa sem propósito, sem plano, sem nada. Mas na realidade, né? Esse é o outro lado. Fala assim, uma vez que qualquer caminho serve, vai, né? Experimenta, aproveita. Sim. Mas aí, Renan, você falou uma coisa muito importante. O meu objetivo precisa ser claro. Por que eu vou? Não é porque eu preciso, é porque eu quero descobrir o meu objetivo. É muito diferente. É muito diferente. Eu tenho um objetivo. O objetivo é descobrir. Tá? Eu não sei ainda, mas o objetivo é descobrir. Né? Então, a gente precisa saber por que a gente faz o que a gente faz. Inclusive, eu acho que essa é a pergunta do século. A pergunta, talvez, das mais importantes que existe na vida de qualquer pessoa, sobre todos os aspectos, e não só profissionais, é a seguinte: por que eu faço o que eu faço? Por que nós estamos aqui agora? Nós precisamos saber. Eu preciso saber por que eu estou aqui falando com vocês. Porque senão, eu estou sendo levado pela correnteza, pelas circunstâncias. Eu preciso fazer parte de alguma coisa, eu estar aqui, vocês estarem aqui. Então, essa é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa, no meu entendimento. Todas as outras derivam dessa. Existem perguntas importantíssimas. Mas por que eu faço o que eu faço?
deve ser uma busca eterna na gente. Bem, para resumir essa conversa, porque o nosso tempo já acabou, né? Eu escrevi o que eu sabia fazer. Veja, importante, eu não escrevi os cargos que eu participei, porque isso é relevante. Eu descobri o que eu sabia fazer. O que eu sabia fazer, o que eu não sabia. E eu separei aquilo que eu quero fazer, que eu queria fazer, e o que eu não queria fazer. Isso feito depois de 3, 4 dias inteiros, só parando para almoçar e jantar, sozinho. Né? Foi bastante exaustivo, foi fantástico. Pronto. Eu estava tranquilo. E aguardei. Algumas pessoas me contataram, eu falei, não, obrigado, não me interessa. Quando, de repente, eu recebi uma ligação de um headhunter, por favor, tem uma empresa assim, assim, assado, não disse o nome, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Para quê? E aí, olha só, o que me ofereceram? Edgar, olha, nós temos uma equipe de 16 pessoas dentro de uma empresa, que não me disseram o nome, e a gente gostaria que você ajudasse essa equipe a amadurecer. Uau! Aí eu perguntei, você não quer que eu seja chefe, líder dessa equipe? Não. Você quer que eu ajude essa... Tem o responsável pela equipe, é uma equipe muito jovem, é uma equipe muito técnica, tá? E eu quero que você nos ajude a amadurecer essa equipe, porque ela é fundamental. Eu falei, uau, vou para a entrevista. Bem, fiquei parado apenas 1 mês e meio, todo o processo, total, e fui fazer uma consultoria full-time de 1 ano e meio nessa empresa chamada Planai. Essa empresa não existe mais, ela foi comprada pela Nelson Pascoaloto em 2008, se não me engano. Exato. Aí eu já era nascido e estava na Unesp. Olha, pronto, olha. E aí, em 2007, nós criamos a Triata, né, com o meu sócio Walter e o Eduardo, né, que eram ex-Lecom também, eles também saíram da Lecom. No primeiro ano, eu fui só um sócio investidor, eu não quis sair da Planai, eu continuava lá na minha consultoria fantástica, full time, o dia inteiro, né, porque era fascinante, aprendi muitíssimo lá também. E quando a Planai foi vendida, eu entendi que o ciclo ali tinha se encerrado. E aí eu entrei na Triata, né, que funcionou até 2014, né, e em 10 meses antes de junho é um mês importante na minha vida, porque grandes acontecimentos acontecem em junho, né, nós vendemos, 10 meses antes, nós vendemos para um dos nossos principais clientes, né? Da mesma forma que a Nelson Pascoaloto era cliente da Planai e comprou a Planai, o Grupo Mandalite comprou a Triata e fomos todos para lá, né? E eu fiquei nessa empresa, né, trabalhando ali em vários setores, até fevereiro de 2019, mais de 1 ano, portanto, né? Ali eu fiquei até fevereiro de 2019, quando eu saí para uma nova mudança, né? Eu saí sabendo que eu não queria ter outra empresa e que também eu não queria trabalhar mais em nenhuma empresa, 8 horas por dia, né? E eu saí para fazer nada. É o que dizem, né? O seu nada, né? O meu nada. Sim. E aí, em 2019, eu lancei um livro, eu comecei a fazer graduação de novo, eu continuei a fazer mentorias e comecei a fazer algumas consultorias, só as legais. Pronto, é onde eu estou até hoje. Bacana, Edgar. Eu acho que essa jornada como toda, assim como vários outros que a gente está vendo aqui, faz a gente refletir muito sobre a nossa própria jornada, tirar dicas e insights que a gente pode ter para muitas vezes não sofrer ou ter as dúvidas que vocês tiveram, os obstáculos que vocês tiveram, né? A gente já está para encerrar, tá? Tanto que eu mudei o nosso layout aqui para que vocês tenham acesso tanto ao site do Edgar quanto ao meu e-mail, caso vocês queiram enviar alguma dúvida ou não. E só o Fábio, que
que mandou uma questãozinha aqui que eu vou aproveitar para jogar aqui para vocês, tá? Tá. Então, o Fábio pergunta assim, na sua opinião, o que é fundamental para que todos olhem para a mesma direção? Ainda dentro deste raciocínio, é saudável estimular espírito de dono em 100% da equipe? Ótima pergunta. Ei, Fábio. O Fábio faz perguntas difíceis. Conheço o Fábio. Ele está falando dentro de uma empresa, né? Olha, eu acho que é saudável que todo mundo tenha espírito de dono, mas não o dono da mesma empresa. Eu entendo que um funcionário, uma pessoa entra numa empresa, não é por causa da empresa. Não é para que os objetivos da empresa sejam atendidos, sejam alcançados. Não é. Esse não é o primeiro grande motivo para que alguém entre numa empresa. A gente entra nas empresas para atingir os nossos objetivos. Eu gosto de falar que uma empresa é um avião. Né? Aí eu estou sendo contratado. Aí eu pergunto assim, para onde vocês vão? Esse avião vai para onde? Ah, vai para Salvador. Ah, Salvador? Ah, eu quero ir para Porto Seguro. É caminho. Eu vou subir nesse avião. Então, veja, eu tenho o meu objetivo. E é coincidente, tem uma intersecção com o objetivo da empresa. Por isso que eu estou nessa empresa. Estar nessa empresa atende aos meus objetivos. Então, eu tenho que ter espírito de dono, no sentido de que eu preciso ser dono da minha empresa, da minha carreira, da minha vida, como falamos no começo, e preciso entender que, para que os meus objetivos sejam ajudados a se realizarem, os objetivos da empresa também precisam atender. Se a empresa vai para Salvador, eu preciso ajudar ali a Salvador. Por quê? Porque se ela chegar em Salvador, eu chego em Porto Seguro, que está no meio do caminho. Ou, digamos que eu queria ir para Manaus, Porto Seguro, Salvador é meio caminho. Ah, então vamos para Salvador, é uma boa escala. Então, eu não conheço pessoas que no final das suas vidas choram porque não cumpriram metas. Isso não existe. Ah, o que você arrepende na sua vida ao morrer? Ah, porque eu não cumpri a meta da empresa. Esquece, isso não vai acontecer. Nem da sua empresa própria. Agora, da sua empresa vida, da sua empresa carreira, isso faz a diferença. Então, eu acho que esse espírito de dono, sim, precisa ser motivado, é saudável dentro desse aspecto. As empresas precisam entender que os funcionários têm os seus objetivos. E se a empresa ajudar os funcionários a atingir os seus objetivos, ela terá excelentes funcionários. Né? Eu acho que aí sim todos vão olhar na mesma direção. Por quê? Porque os objetivos são coincidentes. Eu vejo, só para fechar, infelizmente, pessoas sendo escolhidos pelas empresas. Mas, infelizmente, eu vejo muito poucas pessoas escolhendo as empresas. E eu acho que isso é causa de muito problema interno. Eu considero o recrutamento e seleção um dos pontos mais importantes de uma empresa, que são muito mal cuidados. Gasta-se milhões, joga fora-se milhões no mau recrutamento e seleção. E joga fora o que é irrecuperável, que é o tempo. Né? Então, quando você contrata pessoas que querem ser contratadas por você, porque também te escolheram, você tem um profissional certamente diferenciado. Muito bom, faz até analogia com a questão da startup também, né, que tem muito esse olhar, né, de, eu quero um investidor para poder crescer, para poder expandir, não sei o que, lá. E aí o investidor também, não, eu que vou lá e vou pôr e vou fazer acontecer. Eu falo, não, a startup, ela tem que escolher o investidor, né, porque se for só uma questão de dinheiro, você pega no banco, né, você dá um jeito e arruma, né. Eu falo, então ela tem que olhar, então é a mesma sintonia que também tem a ver com o que você mesmo falou a respeito dos cursos, né? Quando a gente olha ali de 2010 para cá, você tem um índice de desistência altíssimo nas faculdades. E às vezes a faculdade não está olhando para os valores. Né? Então os alunos também têm seus valores, suas intenções, né? Alguns querem um mestrado, outros querem um mercado de trabalho, e se a faculdade não alinha esse valor com ele, a desistência sem dúvida. Você viu que você acabou de falar, Renan, que você precisa saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Né? O funcionário que está entrando numa empresa, ele tem que saber por quê.
né? E o contratante tem que saber por que está contratando também, né? Então, se eu quero um investidor, um sócio, por que eu quero um sócio? Eu tenho que saber. Senão eu vou encontrar a pessoa errada e só vai me dar problemas. Perfeito. Muito bacana, gente. Infelizmente, o nosso webinar está chegando ao fim. Demos uma extrapoladinha aí do horário, mas deixo aqui o meu e-mail, o Edgar deixa o site dele também, para dúvidas, questionamentos. Até se você for lá no site do Edgar, você vai ver que ele fala assim, me provoque, deixe uma pergunta aqui para mim. Então, sinta-se à vontade, estou à disposição. E eu queria convidar todos vocês a assistirem conosco, né? Você que está chegando no fim, não se preocupe, vai ficar gravada essa live, talvez tenha um delayzinho aí no YouTube, mas a partir de amanhã já vai estar tudo certinho para você assistir, assim como todos os outros webinars e bate-papos que a gente já teve aqui no canal, tá? E eu vou deixar agora para o Renan introduzir para vocês o nosso webinário daqui 2 semanas, tá? Pode colocar na tela para nós vermos, né? Quero agradecer muito a vocês que estão nos acompanhando agora e a vocês que vão nos acompanhar no futuro, né? Porque todo esse webinar é realizado justamente para vocês, né? O objetivo aqui é que todos nós venhamos a crescer, né? E esse crescimento se dá muito bem exposto aí pelo Edgar conforme o tempo passa, né? Você vai aproveitando bem esse tempo e vai crescendo e vai expandindo, né? Esse movimento se iniciou aí há 15 dias atrás, logo depois do Capacitação em Foco, que era semanal, né? E aí nós resolvemos dar um descanso para vocês de 1 semana, para vocês digerirem melhor todo o conteúdo que é apresentado aqui, né? O Janguier Diniz, do Instituto Êxito, que eu também sou sócio, né? Ele fala muito sobre a obesidade mental, né? Às vezes você absorve tanto, e aí não pratica, não digere, não processa, então você vai ficando um obeso mental, né? Tem que praticar, tem que executar, né? As lições que o Edgar trouxe aqui pra gente, vocês viram que ela extrapola a questão de empreendedorismo, né? Ela trabalha a questão da sua vida, ela trabalha do quem você é e onde você quer chegar, o que você quer fazer, por que você quer fazer, né? Embora a questão do propósito tenha todo o enfoque aí, como o Edgar bem falou, tem toda essa questão aí do propósito, mas ele deixou muito claro que essa caminhada, né? Eu acredito muito na frase do quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, quando ele cita a respeito do caminho, você fala, não, o que eu quero? Eu quero encontrar um caminho, então eu vou nesse aqui porque eu estou buscando, né? Isso é muito real, é muito vivo. E aí o próximo webinário é com a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom Educacional, né, uma empresa que ensina você a operar na bolsa da forma estruturada e da forma como deveria ser, né, ou da forma como deve ser, porque a gente hoje, assim como em N outras áreas, né, você tem uma explosão de gente, de gurus que sabem fazer tudo e te ensinam todas as mágicas, né, ela não trabalha assim, é um trabalho sério, estruturado, de uma empresa que também é listada na Bolsa, né, ela também é sócia do Instituto Êxito, e vai nos agraciar também com esse conteúdo, né, assim como o Edgar nos trouxe, assim como no passado o Marcelo nos trouxe. Então, no dia 8 de setembro, às 19 horas, a gente se encontra aqui para mais uns momentos de aprendizado, né? Antes de encerrarmos, então, né, Edgar, qual mensagem você deixa para a gente? Não se esqueça da pergunta do século, né? Tente descobrir a todo custo por que você faz tudo que você faz. Por que você planeja tudo que você planeja. É muito importante que a gente saiba o porquê. Porque ele é o combustível para a gente empreender essa subida, né? Que é a vida. A vida exige esforço, né? É inevitavelmente esforço. Então, se você souber por que você está fazendo o que você está fazendo, que você está dando o passo que você está dando, você vai ter as forças que você precisa para fazer o que você pensou. Por que eu faço o que eu faço? Essa é a pergunta do século. Incrível. Muito obrigada, Edgar, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. De verdade, muito obrigada mesmo. Esperamos poder encontrar com você novamente nessa nossa jornada, Claro. Que é a carreira, que é a vida. E a InSocial está de portas abertas para você e agradece de coração. Muito obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muita luz a todos. Muitíssimo obrigado a todos, Edgar em especial, é sempre um prazer muito grande falar com você e a gente extrapola a qualquer tempo. Obrigado. Quando o assunto é bom, né? Gostei muito, obrigado mesmo, viu?
Obrigada, gente. E para você que está assistindo a gente te espera nos próximos webinários. Até mais, pessoal.